Os Estados Unidos já estariam preparando uma nova base legal para o tarifaço que entra em vigor daqui a uma semana. O setor produtivo no país demonstra, claro, preocupação. E o nosso entrevistado agora é o presidente do Conselho Empresarial de Relações da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Santiago. Tudo bem, Rodrigo? Como sempre, obrigado pela forma como a Firjan trata aqui a Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Thiago. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Bom, essa possibilidade que vem surgindo, na verdade, desde ontem pelo menos, de que o governo americano estaria preocupado ou interessado nas terras raras do Brasil, o senhor acha que isso pode entrar como uma moeda de troca? Porque o setor produtivo está num compasso de espera e vocês, inclusive, já fizeram um levantamento de quanto que o Rio de Janeiro, especificamente, pode perder com o tarifaço, não é? Tiago, nós ainda não estamos no momento de analisar as possíveis moedas de trocas. De fato, como você disse, nós analisamos o possível impacto na economia do Rio desse tarifaço, se ele vier a entrar em vigor. Como você também bem disse na abertura do bloco, os Estados Unidos parecem preparar uma nova base legal para essa tarifa, porque os fatos que foram apresentados na carta não eram verídicos. Então, hoje nós temos apenas uma carta, uma intenção, sem base legal. Então, nos cabe, nesse momento, ver, entender e dialogar. Vou passar, Rodrigo, a palavra para os nossos comentaristas. A primeira questão, a questão seguinte, de Dora Kramer. Dora. Boa noite, Rodrigo. Queria sua visão sobre duas situações, tá? A primeira, a eficácia dessa movimentação que começa, comitiva de senadores indo aos Estados Unidos e a manifestação de 11 dos 48 democratas, dos 48 senadores democratas, dizendo que o presidente americano comete abuso de poder. Essa é uma situação. A outra situação é a afirmação, diz respeito à afirmação do presidente Lula de que o vice-presidente Alckmin telefona, busca interlocução, mas ninguém atende ele nos Estados Unidos. Dora, o que cabe a nós, na Federação das Indústrias, e ao setor privado como um todo, é manter o diálogo com as autoridades brasileiras nessa situação para achar a melhor combinação e a melhor estratégia com muito pragmatismo para a nossa economia. Então, desde do anúncio, desde a carta que todos nós tivemos conhecimento, o governo brasileiro, na liderança do vice-presidente Alckmin, tem escutado todos os setores, conjuntamente com o Ministério de Relações Exteriores, juntamente com o Ministério da Fazenda e outros ministérios, para entender os possíveis impactos nas suas cadeias, entender o que poderia afetar no curto, no médio e no longo prazo, e buscar negociar. O que nós podemos afirmar é que o governo tem escutado e tem dialogado com os seus pares americanos de comércio. Então, nós temos certeza de que o diálogo existe com as autoridades comerciais dos Estados Unidos. Então, nessa linha conjunta, nessa linha sólida e única, com a qual a indústria, a Firjan e a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, tem trabalhado. Então, acredito que esse é um primeiro ponto. No que tange a reação dos parlamentares americanos, uma eventual delegação de senadores brasileiros, o que nos cabe também dizer é a importância do trabalho nos Estados Unidos. Então, também, desde o início dessa movimentação, temos ciência que o próprio setor privado americano já, até no que tange cítricos, se não me engano, já judicializou a questão e questionou a decisão do presidente, enfim, a intenção do presidente Trump. Então, cabe a nós também mostrar para os setores privados americanos que temos todos a perder. Então, nesse momento é isso. Assim, nós realmente temos ciência de que o próprio setor privado, os próprios americanos estarão brigando por nós. Presidente, na sequência, Cristiano Vilela.
Rodrigo, boa noite. Na sua visão, quais seriam os mercados alternativos que o Brasil teria, caso eventualmente venha a se confirmar esse tarifaço? Quais seriam os próximos passos? Como seria o day after, depois do dia 1º de agosto, caso se confirme? Muito tem se falado desde o início do anúncio, desde o início da carta, da possibilidade de irmos buscar outros mercados para os nossos produtos. Nada disso é do dia para a noite, né? Então, obviamente, parte da nossa pauta exportadora é baseada em commodities, e commodities, como no caso do estado do Rio de Janeiro, petróleo, cujo mercado internacional vai rapidamente, assim, num tempo razoável, achar comprador. E não, nós temos ouvido os principais players aqui no estado do Rio e não parecem tão preocupados quanto a isso. Todavia, há um impacto também de cadeia. Então, isso é o que nós temos levantado nos últimos dias. Por exemplo, para a nossa economia fluminense, a questão das pequenas e médias empresas. 80% da base industrial do Rio de Janeiro é composta por pequenas e médias empresas, um encadeamento. E qualquer instabilidade, enfim, volto a dizer, qualquer instabilidade pode arranhar, pode danificar esses mercados, e ali a gente tem que estar para eles. E eu acho que é isso, notadamente, que tem se construído no grupo de trabalho aqui no Estado e também nos demais estados da Federação, mas também em Brasília. Rodrigo, uma dúvida. A Firjan calcula em pelo menos 830 milhões de dólares os prejuízos com o tarifaço, caso essa medida dos 50% entre em vigor no dia 1º. Como que vocês chegam a esse valor? Quais são as indústrias aí no Rio que mais sofreriam? Esse valor está especificamente vinculado a 90% da pauta exportadora para os Estados Unidos, do Rio de Janeiro, que é composta por óleo bruto, por aço, né? Então, aço hoje já está sendo tarifado em 50% e o óleo, petróleo, né, está contido na lista de exceção. Esse impacto é em parte calculado se petróleo não se manter na lista de exceção. Mas isso é uma indefinição. Então, são cenários, por isso que nós, na Firjan, tentamos ao máximo acalmar e dialogar com muito pragmatismo, com muita calma, com muita análise, porque, por enquanto, o momento é que, até agora, vamos ver ao longo dos próximos 7 dias, mas até agora nós não temos nenhuma medida legal, nenhuma medida de fato em vigor. Então, temos que analisar. Todos os dias o governo anunciou que trará às 11 horas informações sobre alguma evolução sobre o tema, e cabe a nós, junto também com a nossa base industrial, entender se já há algum impacto na prática, né? Como eu disse anteriormente, até mesmo uma turbulência pode causar um impacto na prática para nós empresários, né? Então, cabe a nós, por enquanto, entender e verificar se de fato as medidas entrarão em vigor. Conversamos com o presidente do Conselho da Firjan, Rodrigo Santiago. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Voltaremos a nos falar e sempre torcendo para o Brasil para que essa questão seja superada o mais rápido possível para a indústria nacional. Obrigado. Obrigado, Thiago.